Olá, dando continuidade ao nosso curso, estamos aqui iniciando a nossa etapa 3, onde começaremos a ver as coisas na prática. Então, nessa aula, montaremos o nosso primeiro circuito, irei mostrar para vocês como verificar os erros na simulação e como configurar os fins de curso. Primeiro, montaremos um circuito pneumático com vários componentes que vocês já viram nas aulas anteriores. Usaremos algumas teclas de atalho para rotacionar os componentes para desenhar de uma forma melhor o nosso circuito pneumático. Irei mostrar as teclas de atalho e os atalhos de copiar componentes e colar componentes. Iremos verificar os erros na montagem do circuito usando uma tecla de atalho de verificação superficial e também mostrarei a diferença que existe da verificação superficial para quando você inicia a simulação e aparece um erro. Também mostrarei para vocês que alguns erros não são percebidos pelo programa, como a configuração dos fins de curso, pois no nosso primeiro circuito iremos fazer um circuito automático, em que o fim de curso ele irá funcionar, ele irá ser acionado de uma forma automática. Então irei mostrar para vocês como é feita essa configuração para que a gente transforme uma válvula acionada por rolete em um fim de curso com um funcionamento automático. O nosso primeiro circuito vai ser um circuito bem simples e todos esses circuitos eles estarão disponíveis em um material que eu vou estar deixando disponível para vocês na descrição desse vídeo. Eu vou estar deixando dois materiais onde você vai ter acesso a várias simulações que você pode estar fazendo aí com o seu simulador. Então, para iniciar, vamos fazer aquela nossa configuração básica, né, que a gente já viu em vídeos anteriores, em que nós temos o compressor, o nosso lubrifio. Aqui nós vamos ter um cilindro de duplação. Vamos colocar uma válvula direcional 5 por 2 vias sem estar configurada e uma 3 por 2 vias sem estar configurada. Iremos dar um duplo clique em cima da nossa válvula de 3 por 2 vias. E como já vimos, né, vamos configurá-la aqui para um acionamento manual e ela vai ter um retorno por mola. Observem que a gente já tem aqui a nossa válvula acionada por botão, retorno por mola, normalmente fechado. A nossa válvula de 5 por 2 vias, nós iremos fazer com que ela seja duplo piloto pneumático. Então, a gente já viu essas configurações também. Além disso, nós vamos colocar aqui duas válvulas reguladoras de fluxo unidirecional. Então aqui já vai começar as nossas primeiras lições do curso. Então irei arrastar aqui a minha válvula reguladora de fluxo unidirecional e observem que ela está nessa posição aqui. Quando eu dou um clique em cima dela, observem que aqui nesse cantinho, nessa parte de cima aqui dos atalhos, ó, aparece a opção de rotacioná-la 90 graus, de espelhar ela na horizontal ou de espelhar ela na vertical. Então eu quero rotacionar essa nossa válvula. Então vou clicar aqui em rotacionar. Observem que a nossa retenção ficou nesse sentido aqui. Mas eu não quero, eu quero que ela fique nesse outro sentido. Então já que eu já rotacionei essa válvula aqui, eu posso estar fazendo aqui algumas opções, né? Então eu posso clicar nela e vir aqui nos nossos atalhos e clicar em copiar, ó. Copiar, clico fora e vou clicar em colar. O nosso famoso Ctrl C, Ctrl V. Observem que ele colou aqui fora, né? Então eu vou clicar sobre a válvula e vou deletar. Eu posso clicar em cima da nossa válvula reguladora de fluxo e com as teclas de atalho Ctrl C, clicar fora, Ctrl V e ela volta para essa posição. Pois bem, existe uma forma mais fácil? Sim, nesse simulador existe uma forma mais fácil. Eu vou segurar a tecla Shift no meu computador, vou clicar na válvula e vou manter a tecla Shift pressionada e vou arrastar essa válvula para onde eu quero. Observem que eu estou fazendo uma cópia, um Ctrl C, Ctrl V, não estou usando aqui os atalhos, nem as teclas de atalho, eu estou usando a tecla Shift
para criar uma cópia e eu poder alocá-la onde eu quero. Então aqui, né, já está da forma como eu queria, né? Eu vou fazer a ligação das nossas mangueiras, então vou clicar nesse ponto, segurar e arrastar até o nosso atuador, clicar e arrastar até o nosso atuador, e aqui o do número 2 eu vou clicar nessa válvula e do número 4 nesta válvula. Bom, esse nosso acionamento ele vai ter o retorno automático, então eu vou colocar aqui uma válvula acionada por rolete. Eu vou clicar nessa válvula, novamente vou segurar o Shift e vou arrastar para o lado. Observem que agora eu tenho uma válvula, uma cópia, porém ela é por botão. Então vou dar um duplo clique nessa válvula, vou substituir o acionamento manual e vou colocar um acionamento mecânico por rolete. Bom, observem aqui que o meu circuito ele está pronto com todos os componentes, agora só falta fazer as ligações. Então aqui, ó, novamente, vamos pegar esse nosso símbolo de compressor e vamos rotacioná-lo para que ele fique nesse sentido, ok? E aqui vamos fazer a ligação. Vamos pegar o nosso último item, que é o nosso fim de curso, e vamos ligar aqui. Observem que agora eu vou pegar o número 1 e vou ligar aqui nessa linha, ela ficou verde. E aqui vai ficar aparecendo um pontinho em que nessa linha de pressão está ligada essa nossa válvula direcional. O nosso número 1 aqui, entrada de pressão, vamos ligar aqui no lubrifil. Então, observem que eu já fiz as ligações. Por que eu estou segurando para fazer essas duas aqui? Porque olha só, eu vou ligar aqui da válvula direcional acionada por botão, na acionada por duplo piloto, e na de rolete, na acionada por duplo piloto. Observem que eu tenho uma linha contínua. Eu posso estar mudando essa linha? Posso. Se eu der um duplo clique em cima da linha, eu posso estar alterando o tipo de linha. Então a linha contínua é a nossa linha de trabalho e a linha tracejada é a nossa linha de controle. Observem aqui que eu estou fazendo a linha de pilotagem, e a linha de pilotagem é o controle da nossa válvula. Então aqui nós queremos que a linha seja tracejada, e aqui também. Então vamos dar um duplo clique e vamos clicar em linha de controle. Então observem que agora eu tenho as minhas linhas tracejadas aqui para fazer o controle dessa minha válvula direcional. Pois bem, você já deve estar ciente aqui, né, que a gente já usou aqui o copiar, o colar. Essas aqui a gente já acabou vendo, né, que são muito simples. Todo o aplicativo aí, todo o programa que você utiliza, não importa se é do Google ou da Microsoft, já tem as ferramentas de salvar, abrir, copiar, colar, imprimir. Então isso é bem simples, né? Mas aqui observem que existem alguns outros atalhos, né? E agora a gente vai estar verificando esses atalhos. Eu de propósito aqui estou deixando todas as linhas de escape sem colocar o escape. Antes de eu iniciar a simulação, observem aqui do lado desse botãozinho de zoom menos, a gente já vai conferir essa parte de zoom, que existe aqui uma opção de checar superficialmente para ver se existe algum problema no nosso circuito. Então eu vou clicar nesse botão. E observem que ele diz aqui para mim, Bruno, existem uma série de conexões abertas, ó, conexões abertas. E olha só que interessante o que acontece aqui. O programa, além de mostrar para vocês que existem conexões abertas, ele deixa aqui, ó, sublinhado aqui, ó, ele mostra que existem 4 conexões abertas aqui, ó. Ok? Então eu vou clicar aqui em OK. E aí ele vai liberar para que eu possa estar fazendo essas alterações, né? Então como é que a gente faz as alterações? Eu vou dar um duplo clique aqui onde tem o número 3, ó, onde aparece esse pontinho verde, e eu vou alterar essa conexão para colocar esse nosso escape aqui, né? O nosso símbolo de escape. Vou colocar aqui no 5 e vou colocar aqui no 3. E vou deixar esse aqui da nossa válvula sem colocar. Então, se eu checar novamente de forma superficial, antes de iniciar a simulação, ele já mostra. Se eu der um ESC aqui, ele desapareceu. Se eu for clicar aqui no botão de Start, que é iniciar a simulação, observem que ele vai fazer a mesma coisa que eu já fiz antes.
Toda vez que eu for iniciar uma simulação, ele já checa. Antes de iniciar a simulação, ele checa. Então você pode escolher checar antes de iniciar ou quando você for iniciar, o programa vai checar automaticamente. Só que a diferença é que quando ele checa automaticamente, eu posso clicar em OK e ele pergunta se eu quero dar um start na simulação mesmo assim. E eu posso escolher que sim. E a nossa simulação vai funcionar, né? Vai funcionar, mas é claro, né? De propósito, a gente acabou colocando alguns detalhes aqui para que ela não funcione 100%. Bom, paramos a nossa simulação e voltamos para o modo de edição. Então vamos colocar aqui no número 3, na conexão número 3, o nosso escape. Bom, observem que agora para o simulador, e a gente está fazendo aqui já para que você entenda isso, né? Para o simulador, se eu checar aqui, não aparece nenhum erro superficial. E quando eu for iniciar a simulação, também não apareceu nenhum erro superficial. Mas observem que o que eu quero que aconteça? Eu quero que esse nosso atuador avance, acione o nosso fim de curso e que o nosso fim de curso mude a posição da nossa válvula direcional. Quando eu apertar esse botão, o cilindro avança. Porém, observem que ele não retorna. Eu não quero vir aqui e acionar o nosso fim de curso. Não é isso que eu quero. Então, o simulador ele é excelente, mas esse detalhe ele não vai pegar como um problema. Então, o que faltou aqui nesse nosso primeiro circuito? Nesse nosso primeiro circuito, faltou um detalhe simples. Faltou a gente vir aqui em atuadores e a gente escolher aquela nossa régua de posicionamento para os fins de curso. Lembrando que eu tanto posso colocar a nossa régua aqui, né? Ou eu posso dar um duplo clique sobre o atuador e observem que eu possuo aqui, né, a nossa reguinha. Então aqui eu vou colocar como nosso fim de curso como componente 1.3. E que quando o nosso cilindro tiver avançado 100 milímetros, que é o curso dele, né? Ele vem ali com 100 milímetros, e quando ele chegar de 100 a 100, ele vai acionar o nosso fim de curso. Eu posso arrastar essa nossa régua para cá. Então observem que eu vou dar o play, vou dar o start aqui, e não apareceu nenhum erro. Quando eu acionar o botão, o nosso cilindro vai avançar, vai bater no nosso fim de curso, mas não vai retornar ainda. Então observem que eu coloquei a régua e dei o nome de 1.3, mas eu não fiz a ligação desta régua, né, desse fim de curso com esse fim de curso. Então o que eu preciso fazer aqui? Aonde tem o nosso símbolo de rolete, aparece um pontinho verde. Quando eu dou um duplo clique aqui em cima, observem que ele coloca aqui, ó, rótulo, etiqueta. Então eu vou chamar de 1.3. E observem que vai haver uma alteração. Aqui o 1.3 agora está dentro de uma caixinha e esse 1.3 também está dentro de uma caixinha. Não tinha percebido isso. Vamos aqui, ó, em desfazer, ó. Observem que o 1.3 aqui, ó, ele não está numa caixinha. Então vamos de novo aqui, ó, duplo clique, 1.3, ok. Agora ele está dentro de uma caixinha e esse também está dentro de uma caixinha. O que isso quer dizer? Quer dizer que os dois possuem uma ligação agora. Então se nós simularmos, apertarmos aqui o botão de Start, apertarmos o botão para iniciar a simulação, quando ele bater em 1.3, chegar ao final do curso, ele estará acionando o nosso fim de curso de forma automática. Muito rápido, não consegui ver isso acontecendo. Bom, vamos aqui pausar a nossa simulação. Não vamos sair aqui do modo de simulação e vamos clicar aqui na nossa reguladora de fluxo. Nós podemos regular ela, ajustar através desse indicador aqui, ou melhor, né, podemos digitar aqui, ó, uma abertura de 5%. Também vamos fazer a mesma coisa para a nossa outra válvula reguladora de fluxo. Então as duas estão com uma regulagem de 5%. Vamos novamente liberar a nossa simulação. Vamos acionar o botão e observem que o nosso cilindro avança lentamente. Aciona o nosso fim de curso, que foi o que aconteceu, e faz aí o nosso ciclo automático.
Então esse foi o primeiro circuito prático que a gente fez para mostrar algumas funções aqui do simulador, né? Então a gente pode ver as funções de copiar e colar. Podemos ver que a tecla Shift também faz a mesma função de copiar. Podemos aqui visualizar a função de Start, pausar e Stop. E fizemos algumas configurações que nós já havíamos visto nas aulas anteriores e vimos como é importante fazer o ajuste aqui, né? Como é importante nomear os fins de curso, né? Para que não aconteçam os problemas. Observem também que a gente testou aqui a parte da checagem superficial e que a gente viu que ela ajuda bastante, porém nesses detalhes aqui dos fins de curso, ela não consegue pegar esse tipo de problema. Aguardo vocês na nossa próxima aula.